Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu tinha prometido, eu iria deixar os vídeos aqui com as questões para vocês estudarem. As duas primeiras questões vão seguir esse modelo aqui, que é aquele modelo que eu estava fazendo no quadro com vocês, onde eu já desenhava a questão, já tinha as informações e eu precisava apenas fazer o cálculo. As duas últimas eu vou trazer o modelo que é aquele onde tem o texto e você precisa retirar do texto as informações. Então vamos lá. Essa primeira questão aqui, ó. Inicialmente, eu tenho essa barra de ferro aqui. Essa barra de ferro tem 100 metros quando há uma temperatura de 20 graus Celsius. Houve um aumento de temperatura. A nova temperatura agora é de 80 graus Celsius. Consecutivamente, a gente tem o quê? Um aumento do tamanho aqui da barra. Fala-se aqui, apresenta que o coeficiente linear dessa barra é de 0,00004. Pergunta qual é a dilatação sofrida, ou seja, qual é o tamanho que aumentou. Primeira coisa, definir o que é cada coisa aqui. Eu tenho como comprimento inicial o L0, o 100. Eu tenho como temperatura inicial o 20. Eu tenho como temperatura final o 80. E eu tenho como coeficiente o 0,00004. Agora é só jogar na fórmula. Qual é a fórmula? ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. A variação de temperatura é o quanto que aumentou. Logo, o ΔT vai ser... Qual foi a temperatura final? 80, menos, qual foi a temperatura inicial? 20. ΔT é igual a 80 menos 20, aumentou uma temperatura de 60 graus. Substituindo aqui na fórmula, ΔL é igual. Qual é o comprimento inicial? 100. Qual a variação? O alfa? 0,00004, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT, 60. ΔL é igual. Você precisa multiplicar agora todo mundo. O 100 vezes o 0,004 vezes o 60. Vamos usando a calculadora aqui, a gente vai ter que é 100 vezes 0,00004 vezes 60, 0,24. Foi o resultado que deu. Volto para cá. Então, 0,24 metros. Esse foi o tanto que aumentou. Se eu perguntasse para vocês qual foi o comprimento final, você vai pegar o quê? O inicial e somar com o que aumentou. Qual era o comprimento inicial? Foi de 100. Mas, que tanto aumentou? 0,24. Logo, o comprimento final é de 100,24. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, reassista novamente. Bem tranquilo essa questão. Vamos ver agora a próxima questão. Eu tenho novamente uma barra, representada aí por essa barra verde. Essa barra tem comprimento inicial de 500 metros a uma temperatura de 5 graus Celsius. Houve um aumento de temperatura, a temperatura passou para 125 e, consecutivamente, aumentou o tamanho da barra, sofreu uma dilatação. Primeira coisa que eu vou fazer é definir as coisas que eu tenho. Primeiro, o L0, que é o comprimento inicial. O início ele tinha 500 metros. Temperatura inicial, 5 graus Celsius. Temperatura final, 125 graus Celsius. Coeficiente, 0,0008. E logo agora eu vou procurar qual é o meu ΔT, a variação de temperatura. Como é que eu faço isso? Variação de temperatura é dado como sendo o final, temperatura final, menos a temperatura inicial.
variação de temperatura é igual. Qual é a temperatura final? 125. Qual foi a temperatura inicial? 5. Logo, meu ΔT é igual de 120 graus Celsius. Agora eu vou jogar na fórmula. ΔT, desculpa, não é ΔT, é ΔL. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é igual. Comprimento inicial, 500, vezes variação, 0,0008, vezes a variação de temperatura, 120. ΔL que é igual. Aí agora eu vou multiplicar o 500 vezes o 0,008 vezes o 120. Vamos ver quanto é que dá. (500) vezes 0,0008 vezes 120. Deu 48. Então, a variação de comprimento, a dilatação, no caso, foi de 48 metros. Se eu perguntar para vocês, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento, ou o ΔL. Comprimento final é igual. No início eu tinha 500. Aumentou 48. Logo, o comprimento final é 500 mais 48, 548 metros. Então, aqui eu tenho as duas questões onde eu já tenho apresentando para vocês os dados. Vamos ver agora questões que, em vez de ter os dados, eu tenha o texto. Bora lá. Primeira questão. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo a sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é α igual a 0,00022, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, ele está pedindo para você calcular a dilatação. A fórmula aqui que a gente já vem trabalhando. Comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Agora, a gente vai colocar as informações que a questão traz. Aí fala que uma barra de 10 metros de alumínio. Então, o comprimento inicial dessa barra é de 10 metros. Há uma temperatura inicial, temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. Fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus. Temperatura final igual a 40 graus Celsius. Aí fala que o alfa do alumínio é 0,00022. Pede para calcular a dilatação sofrida. Então, vamos lá. Dilatação sofrida é igual. Qual é o comprimento inicial? 10. Qual é o coeficiente de dilatação? 0,00022. Vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔT é igual. Qual foi a temperatura final? 40. Menos, qual era a temperatura no início? 20. ΔT é igual. 40 menos 20 vai dar 20. Então, aqui vezes 20. ΔL é igual. Agora, eu vou multiplicar o 10 vezes o 0,00022 vezes o 20 e vamos ver quanto é que vai dar. (10 vezes 0,0022 vezes 20. Perceba que o resultado foi 0,044. Então, a minha dilatação sofrida é de 0,044 metros. Bem tranquilo também. Vocês veem que não há diferença entre uma questão e outra.
As duas primeiras eu já tinha a informação, Nas duas últimas, nessa agora eu tenho o texto e é do texto que eu tenho que tirar informação. Vamos ver mais uma questão sobre desse mesmo jeito. Eu tenho aqui agora que uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus até 60 graus Celsius. Então aqui eu já tenho a primeira informação. Temperatura inicial, temperatura final. Ela estava em 10, foi aquecida até 60. Então já vou botar aqui essa informação. Temperatura inicial, 10. Temperatura final, temperatura final, 60. Vamos continuar lendo. Sabendo que a barra a 10 graus tem um comprimento igual a 5 metros, então eu já sei que o comprimento inicial dela é de 5 metros. E que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a coeficiente do ferro 0,00012. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Então, ele está pedindo a dilatação. ΔL, que é igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Certo? Eu preciso achar o ΔT aqui. Ó. O que é o ΔT? É o final, a temperatura final, menos a temperatura inicial. ΔT é igual. Temperatura final, 60. Menos temperatura inicial, 10. ΔT é igual a 50. Então, agora substituindo, ó, ΔL é igual. Qual é o L0? 5, que é o comprimento inicial. Qual é o coeficiente de dilatação? 0,00012. Qual é a variação de temperatura? 50. ΔL, que é igual. Multiplicando tudo agora, eu vou ter 5 vezes 0,00012 vezes 50, 0,003. Então, o resultado dá 0,003 metros. Então, isso daqui é a variação da dilatação ocorrida. Só que ele também está pedindo o comprimento final. Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a dilatação. Comprimento final é igual. No início eu tinha 5 metros, mas aumentou 0,003 metros, logo a variação, logo o comprimento final é de 5,003 metros. Então tá aí, galera. As questões bem tranquilas. Desculpa a letra aí, é porque escrever na tela do tablet não é fácil. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem aí. Não tem dificuldade. Se vocês conseguirem estudar por esses vídeos, as questões todas vão seguir essa mesma perspectiva. Tirando do texto, aí você tira as informações, lê o texto com calma, tira as informações, vai colocando, que nem eu fiz aqui, ó. Coloca do lado as informações, depois substitui cada informação na questão e por fim é só multiplicar, certo? E é isso aí. Ficou com dúvida? Reassiste novamente, tenta assistir várias vezes até vocês compreenderem. Valeu, galera. Até a próxima.